Olá, meu nome é Karen, da Costa Calaza. Eu sou professora da Universidade Federal Fluminense, em Niterói, no Rio de Janeiro. Estou com muito prazer aqui a convite da professora Débora para falar sobre viés implícito. Um fenômeno decorrente do processamento cerebral, que é um órgão altamente complexo, como a gente conversou no vídeo da ameaça pelo estereótipo, que gera uma percepção a partir dos muitos estímulos que ele recebe, e essa percepção ela pode gerar um comportamento, que pode ser um comportamento motor, decidir para que lado você vai caminhar, ou pode ser um planejamento de uma ação futura, pode ser um sentimento, um julgamento, uma avaliação e por muitas outras coisas. Esse cérebro, porém, ele trabalha de forma dependente do contexto, de maneira que o contexto influencia nessa percepção e ela não necessariamente é sempre reflexo daquilo que é real. E também o cérebro é muito poderoso em perceber, em capturar um atributo dos estímulos que é um padrão. Então, nesse exemplo que está aí do lado, a gente vê uma figura com um borrão preto, desenhado, e embaixo algumas figuras verdes claras. Para as pessoas que são alfabetizadas, realça e claramente que esse verde parecem letras B maiúsculas. Mas na realidade, quando a gente retira essa mancha preta de cima, o que a gente vê são vários caquinhos verdes. E demonstrando, portanto, que essa capacidade do cérebro de gerar um padrão ou reconhecer padrões daquilo que é mais provável dentro do que esse cérebro conhece, dentro da vivência, das experiências que ele aprendeu e que ele passou ao longo da vida. E eu falei sobre padrões para trazer um padrão que é muito também passado para a gente através de vários mídias, através de vários mecanismos, que é um padrão conhecido na história da ciência. Quando a gente olha essa fotografia de um encontro de cientistas renomados de 28 numa conferência que é chamada Conferência de Solvay, o padrão que a gente vê é um padrão de pessoas brancas e homens principalmente. Na verdade, tem uma mulher que a gente precisa procurar bem para achar, que é a renomada Marie Curie, grande cientista da área da física e da química. Porém, quando a gente vê uma foto desse mesmo grupo de cientistas renomados, porém agora mais recente, de 2011, a gente encontra um mesmo padrão. Esse padrão ele não foi modificado ainda, mesmo quase um século depois, de cientistas renomados sendo cientistas brancos e majoritariamente homens. A gente precisa se esforçar para encontrar mulheres nesse grupo. E esse padrão, historicamente, ele gera, portanto, uma associação nos nossos cérebros, uma associação entre ciência e homem. Esse estudo, ele analisou papers de 5 décadas de um projeto nos Estados Unidos que alguns cientistas fazem nas escolas, onde eles pedem para as crianças desenharem uma pessoa que faz ciência. Na verdade, em inglês é Draw a Scientist, então é fácil porque não remete a nenhum gênero específico. E eles quantificam quantos cientistas, meninas e meninos, desenham, sendo uma cientista mulher ou homem. E nesse gráfico que a gente vê é que meninas aos 6 anos desenham majoritariamente, por volta de 75%, essa pessoa que faz ciência sendo uma mulher. E os meninos, majoritariamente, desenham essa pessoa que faz ciência como homens. Então, as crianças elas ainda não aprenderam essa associação entre homens e ciência. Porém, aos 10 anos, esse número de meninas que desenham um cientista, uma pessoa que faz ciência, sendo uma cientista mulher, cai para 50%, e aos 16 anos cai para 25%. E o que a gente extrai dessa informação, muito provavelmente, é que as meninas ao longo da vida, assim como todos nós, recebemos informações que fazem a gente associar majoritariamente ciência com homem. Então a gente desaprende essa possibilidade de associar cientistas com mulheres.
Essa associação, então, é uma associação que a gente chama de implícita, porque na verdade a gente faz de maneira não consciente, sem que a gente perceba a gente está fazendo isso, né, de modo não consciente. Ela pode ser testada, existem vários testes para a gente entender o quanto a gente associa implicitamente as informações com alguns aspectos dessa informação. Então, cientistas dos Estados Unidos, que vêm estudando isso há muitos anos, criaram um teste que é chamado teste de associação implícita, que inclusive tem traduzido em várias línguas, inclusive em português, e vocês podem acessar esse QR Code para acessar esse teste e testar a sua associação implícita para os fatores que tem já em português, como peso, país, gênero, no qual a gente vê a associação de homens e ciência, testa a associação de homens e ciência, idade, raça, sexualidade. E é muito interessante porque, na realidade, o que vocês vão ver é que todos nós fazemos essa associação implícita. Todos nós recebemos essas informações, nossa cultura é muito parecida, né, ao longo do mundo todo, e eles têm vários trabalhos demonstrando isso, que mostram que vários países, e inclusive no Brasil, há essa associação implícita entre ciência e homem e entre muitas outras coisas, né, entre muitas outras associações implícitas que a gente faz a partir das informações que a gente recebe ao longo da nossa vida. Principalmente associações que eu vou comentar aqui hoje relacionadas a alguns estereótipos sociais. Essa associação implícita, ela gera um comportamento do cérebro que é chamado de viés implícito. O viés implícito é uma informação ativada automaticamente, portanto, sem que a gente perceba de forma consciente, e que pode moldar, guiar nossas impressões, julgamentos, sentimentos e ações. Eu vou dar um exemplo de um dos artigos que mostra como essa associação implícita e, portanto, o viés implícito aparece num dos nossos comportamentos. Esse artigo é um artigo de 2013, mas que usa a estratégia de muitos outros artigos, onde pessoas vão fazer um experimento, né? Vão ser indivíduos de um experimento, onde são separados em dois grupos, onde os dois grupos vão fazer uma tarefa, que é uma tarefa de construir frases a partir de palavras que aparecem no computador, palavras embaralhadas. Porém, esses dois grupos vão construir frases com palavras diferentes. Um grupo vão construir frases com palavras que remetem a um comportamento pró-social, dar, ajudar, emprestar. Um outro grupo vai construir frases com palavras que a gente chama de palavras neutras, não remetem a nenhum comportamento específico, como piano, ler, paisagem. Após essa construção das frases, os indivíduos eram instruídos a sair da sala que eles estavam e ir para uma outra sala e escrever as frases que eles lembravam que eles tinham feito. Mas, na realidade, o teste era avaliar quantas dessas pessoas de cada grupo ajudavam o indivíduo que tinha acabado de deixar cair alguns livros, né, livros, cadernos, nesse caminho, nesse trajeto entre uma sala e outra. E o que eles viram foi que o grupo de pessoas que tinham acabado de trabalhar com palavras pró-sociais ajudavam significativamente mais essa pessoa que tinha acabado de deixar os livros caírem do que as pessoas que tinham trabalhado com palavras neutras. Portanto, mostrando um viés de decisão, de comportamento aqui, que faz com que as pessoas que tinham trabalhado com palavras pró-sociais, pistas bem sutis, tenham um comportamento de maior ajuda, de maior generosidade, mostrando o quanto o nosso comportamento é influenciado pelo nosso contexto, mesmo que seja muito simples, um contexto muito simples, pistas muito sutis e que tenha acabado de acontecer. Esse viés aparece em muitas situações, esse viés de julgamento, de comportamento, aparece em muitas situações e eu vou comentar aqui para vocês algumas dessas situações que causam prejuízos para as mulheres. Um artigo que saiu de um trabalho muito interessante, bastante famoso, foi um artigo de Moss Rakusin, que eles criaram um currículo vitae falso. Esse currículo vitae era distribuído para professores e professoras de várias instituições de pesquisa nos Estados Unidos, mais de 100 professores e professoras, que tinham que avaliar esse currículo sobre vários aspectos. Porém, um grupo recebia esse currículo com o primeiro nome de homem
e um outro grupo recebia esse mesmo currículo com o nome de mulher. E eles tinham que atribuir o salário e a nota para competência, empregabilidade, mentoria. E o que essa pesquisa mostrou é que tanto professores quanto professoras davam notas significativamente menores para o mesmo currículo que vinha com o nome de mulher, mostrando claramente um viés de avaliação que prejudica as mulheres quando alguém vai avaliar um currículo de uma mulher e de um homem. Um outro trabalho interessantíssimo que saiu mostrando esse viés de avaliação que prejudica as mulheres foi um artigo de 97. Foi o primeiro artigo que saiu mostrando a avaliação de projetos em editais de financiamento de pesquisa e que tinha claramente um viés de avaliação que prejudicava as mulheres. Então, esses pesquisadores examinaram o resultado do critério de avaliação que foi utilizado pela comissão avaliadora desse edital, que era competência científica, e o que eles mostraram que, para as mulheres obterem a mesma nota nesse aspecto de avaliação, elas tinham que publicar 3 vezes mais artigos em revistas como Nature ou Science, de altíssimo impacto, ou até 20 artigos a mais em revistas de impacto por volta de 3. Portanto, mostrando claramente um viés de avaliação que prejudica as mulheres em editais de financiamento e, portanto, geram um ciclo vicioso de maior funding para homens cientistas, que, portanto, permitem que façam mais pesquisas e publiquem mais. Esse artigo é um artigo antigo, mas, na verdade, tem vários artigos mais recentes que mostram essa constante avaliação que prejudica as mulheres, muito provavelmente por conta de uma avaliação com viés implícito que prejudica as mulheres. Então, nesse vídeo, a gente viu como o viés implícito ele prejudica as mulheres, mas, na verdade, queria chamar a atenção que esse viés que vai prejudicar grupos sociais, ele vai estar sempre prejudicando grupos sociais que são associados a estereótipos estigmatizados como negativo. Então, isso é verdade para a cor da pele, para nível socioeconômico, para pessoas com deficiência e assim por diante, orientação sexual e etc. E isso, na verdade, a gente vai conseguir combater a partir da contraposição desses estereótipos, uma vez que tanto o viés implícito quanto essas associações, elas são maleáveis, elas podem ser desaprendidas, substituídas por novas associações mentais, onde a gente associaria, então, por exemplo, ciência com homens e com mulheres de maneira igual, uniforme. E, portanto, isso não impactaria ou deixaria de impactar as mulheres diante de avaliações nos mais diversos aspectos da nossa vida científica. E a gente acredita que isso é bastante importante, porque, na verdade, quando a gente tiver ausência do viés implícito prejudicando mulheres, negros, etc., a gente vai ter tanto uma sociedade mais justa, uma ciência mais justa, mas também uma ciência mais eficiente. A gente sabe, existem muitas evidências que grupos diversos são mais eficientes em responder perguntas, que é exatamente o que a ciência faz o tempo todo. Para contrapor esses estereótipos, a gente pode, então, se expor de maneira sistemática, cotidianamente, a mulheres, a personagens na nossa história, tanto na ciência como nas diversas áreas, que contrapõem, então, esses estereótipos. Então, mulheres na ciência que foram muito importantes ou que tiveram uma carreira brilhante em diversas outras áreas, né? Através de filmes, de livros infantis, que como a gente viu, as crianças elas vão aprendendo a fazer essas associações, né? Entre outras coisas. Nós temos um Instagram que está aqui mostrado, onde a gente divulga tanto os conceitos de percepção, de cérebro, de comportamento e os conceitos de ameaça pelo estereótipo e viés implícito, como também esse tipo de história de mulheres, de negros, de pessoas trans e assim por diante, que contrapõe os estereótipos que a gente aprende ao longo da vida. Então, acesse lá, existem muitas outras ações nesse sentido, então é só procurar no Instagram, no Facebook, projetos de extensão de diversas universidades, entre livros, filmes, e isso é muito importante para a gente gerar uma sociedade mais justa e uma ciência mais justa e mais eficiente. Muito obrigada e até a próxima!